Jorge, se o perispírito não possui órgãos, o Livro dos Espíritos, questão 257, como que na materialização de Kate King foi medida a pulsação, averiguado os pulmões e andado de braços dados com William Crookes? Ok. É muito importante que a gente lembre que o perispírito ele é, na verdade, uma expressão do corpo mental. O perispírito é aquilo que o espírito acredita que ele seja. Espíritos mais evoluídos possuem o perispírito muito sutil, muito diáfano, até luminoso. Entidades menos evoluídas possuem um perispírito mais denso, opaco, às vezes com doenças, com deformidades. Possuímos perispíritos mutilados, em que faltam partes, perispíritos com manchas que aparecem como indicações de que somos entidades endividadas, determinadas características que ficam implantadas no perispírito, mostrando que nós tenhamos algum débito em alguma parte. Mas o perispírito não tem órgão. Sim, o perispírito não tem órgão. O que os espíritos querem dizer na pergunta 257, falando que ele não tem órgão? É que o perispírito não vê pelo olho, ele não ouve pelo ouvido, ele vê pelo perispírito inteiro. Ele não tem assim, o espírito tapou os olhos e não viu mais nada. Não, ele vê pelo corpo inteiro. Só que você vai encontrar determinados espíritos tão atrasados que eles estão cegos no mundo espiritual. Como que ele está cego, meu? O espírito não vê pelo olho. Mas ele se crê cego. Se ele se crê, ele é o que eu creio, eu sou. Eu sou o que eu creio que eu sou. Então, o perispírito vai apresentar no mundo espiritual as características físicas que a gente pensa que ele tem. No caso específico citado, que é o caso de Kate King, estudado por William Crookes no período de 1870 a 1874 em Londres, através da mediunidade de Florence Cook, muitos experimentos foram feitos por William Crookes na confirmação do fenômeno de materialização de Kate King. E realmente ela tirou pulsação, ele mandou ela soprar numa água de barita. A água de barita você pega óxido de bário, mistura na água e manda soprar. Quando o gás carbônico se mistura com a água de barita, forma um precipitado no fundo do vaso, que é um precipitado de carbonato de bário, que era água de barita, né? Tinha bário, óxido de bário. Aí você vai perceber o quê? Que existe gás carbônico saindo pela boca do espírito. Quando acontece isso, ele diz: meu Deus, ela respira. É o comentário de William Crookes. Então, os órgãos do perispírito, eles, na verdade, eles não existem. Mas como o espírito crê que eles assim o sejam, eles acabam existindo. A bem da verdade, o espírito desencarnado, ele pode até ter órgão, mas o órgão não tem função. Ou seja, ele pode ter olho, mas não é o olho que vê. O que vê é o corpo, é o espírito inteiro. Ele tem ouvido, mas não é o ouvido que ouve. Quem ouve é o espírito por inteiro. E aí a gente precisa entender que desencarnados do mundo espiritual existe uma variedade muito grande das densidades dos perispíritos e, por conseguinte, expressões diferentes, como é que eles se manifestam. Aquilo que eu creio que eu sou, isso meu perispírito será. Quando Kate King se materializava nos escritórios, nos laboratórios, nos centros de pesquisa que William Crookes e seus auxiliares trabalhavam, ela se cria como se fosse um ser com todas as características humanas. Então, ela tinha toda a estrutura orgânica, digamos assim, de um ser encarnado. Ele deu até tecido para ela costurar, para ver se a mão dela tinha toda a habilidade de uma mão humana. Ela dançava, conversava, contava suas histórias, botava os filhos do William Crookes no colo. Ela foi um caso extraordinário de investigação da materialização. Os relatórios foram entregues para a Rainha Vitória. A Rainha Vitória tem o resultado de toda essa pesquisa na época na Inglaterra. Então, essa questão do perispírito vai depender fundamentalmente de como é que o espírito se crê. Como ele se crê, assim seu perispírito vai se manifestar.
Ela se acreditava materializada com as características plenamente humanas. Então, em cima da crença que ela tem em si própria, seu corpo assim vai funcionar. Mas o corpo espiritual, o perispírito em si, na sua essência, ele pode até apresentar uma estrutura de órgãos, mas os órgãos não têm a função que tem do lado de cá. Por isso que a questão 257 diz, não, o perispírito não tem órgão, não tem coração, pulmão, rim, ele não tem realmente. Mas se o espírito achar que ele tem, ele terá, pelo menos temporariamente.